Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Nós já fizemos uma primeira parte desse estudo e agora nós iremos fazer uma segunda parte, onde nós vamos recapitular um pouco do que nós estudamos e acrescentar alguns poucos detalhes, mas de modo que o assunto possa ser fixado. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, por bondade, inscreva-se e também vá até o sininho e clique nele para que você receba todas as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Gostei ou não gostei. Isso ajuda o YouTube perceber que o conteúdo é relevante e então esse vídeo possa chegar a muitas pessoas. Muito bem. Vamos então à segunda parte do nosso estudo. A lei dos 10 mandamentos acabou, como os religiosos falam? Seria isso verdadeiro à luz da Bíblia? Aí voltamos a ver aquele texto, dois textos de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 e também depois o verso 14. São textos muito mal entendidos e que parecem, para alguns, dar base a que os 10 mandamentos passaram. Acabou, isso foi anulado. Será? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Vamos prosseguir vendo o verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, diz o apóstolo Paulo, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas será que essa última parte do verso está se referindo à abolição do Velho Testamento ou do véu? Nós já vimos isto. O apóstolo Paulo, ele fala da administração dos ritos e cerimônias do Antigo Testamento como um ministério da morte. E era isso mesmo. O pecador cometia uma falha, tinha que levar um animal sem defeito entre os melhores do rebanho, confessar, colocando a mão sobre a sua cabeça e depois imolar, matar o animal. E aquilo deveria causar uma tristeza profunda no pecador, porque ele iria imaginar: esse animal é inocente, não fez mal algum, eu é que pequei, eu menti, ou eu roubei, ou adulterei, ou cobicei, ou transgredi o santo sábado. Então eu é que mereço morrer e não esse animal. E aquilo deveria causar uma grande e profunda tristeza no coração daquele penitente. Então era de fato um ministério de morte, porque o pecado, uma vez concebido, gera a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Judeus que não viram Cristo no sistema de sacrifícios lá do Velho Testamento, eles morreram em seus pecados. Esse sistema nunca salvou ninguém de colher o salário do pecado, que é a morte. E como a maioria dos judeus dos dias de Paulo consideraram
esses sacrifícios como essenciais para a salvação. Então, era muito triste isso. A maioria dos judeus rejeitava a Cristo como o Messias, o Salvador. E sem Cristo não há a remissão de pecados. O santuário, com o tabernáculo, com todas as suas peças, cada uma com o seu devido significado, além do pátio, já falamos para vocês, onde havia o altar dos sacrifícios e havia também a bacia com água. Ao se adentrar ao santuário tinha um lugar santo, onde estava a menorá, não é? Aqui esse candelabro, não é? Com 7 lâmpadas que eram sempre acesas e que eram abastecidas aqui por óleo, né? Um azeite que queimava constantemente, não é? Símbolo de Cristo, que é a luz do mundo, e Cristo diz que nós também devemos ser a luz do mundo. Havia também a mesa com os pães da proposição, eram 12 pães, não é, da proposição, pães ázimos, pães sem fermento, porque o fermento aí é símbolo do pecado, e esses pães são também um símbolo de Cristo, símbolo também da alimentação do povo de Deus. E havia também o altar do incenso, onde o incenso era queimado, e quando isso era feito, então havia todo um aroma dentro daquele ambiente, e simbolizava as orações dos santos, e também a intercessão que Cristo faz por nós junto ao Pai. Havia uma cortina, como já falamos na primeira parte desse estudo, material frágil, mas que impedia a visão do que acontecia lá dentro. Só o sumo sacerdote podia adentrar ao Santo dos Santos, ou o Santíssimo, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, o Yom Kippur, não é? Então, lá se tinha uma arca, né? A Arca da Aliança, e em cima da arca havia um móvel também, uma tampa, que era chamada de propiciatório, porque Deus, mediante Cristo, faz a propiciação dos nossos pecados. Havia 2 querubins, 2 anjos, cujas asas se encontravam no meio, e havia uma luz que ficava no meio daqueles 2 anjos e que simbolizava a presença constante de Deus. O Shekinah. Esse era um ambiente extremamente sagrado. E dentro da arca havia as 2 tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus. Note bem isso, note bem isso. Estas tábuas, elas simbolizavam ali, representavam a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, uma lei eterna, também chamada de lei da liberdade, porque quando você obedece, você está livre de ser punido por um policial, ou ir para uma prisão, não é? Ou perder a própria vida antes do tempo, não é? Então, esta lei é eterna, é a transcrição do caráter de Deus. E fora da arca ficavam os livros da lei cerimonial. Então, esta lei foi escrita por Moisés, claro que por direção de Deus, mas os 10 mandamentos são obra de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, e em pedra, para ser símbolo de eternidade, que não deveria acabar nunca, como de fato não vai acabar. Também dentro da arca estava a vara de Arão, que floresceu, símbolo da autoridade do Eterno, né, para ele, né, para Arão, e também um vaso com o maná, que ali era o pão que Deus mandava dos céus para o povo de Israel durante 40 anos de peregrinação no deserto. E cada um desses instrumentos tem o seu símbolo, né? Era símbolo de o altar, né? Os animais eram sacrificados e depois eram queimados aqui, né? Um símbolo dessa expiação que seria feita um dia através de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a água lavando aqui as mãos e os pés do sacerdote antes de entrar
no santuário, a Arca da Aliança, já falamos, aqui o altar do incenso, a mesa com os pães da proposição, o candelabro, ou a menorá, todos relacionados com Cristo, né? E a madeira era a madeira de acácia, né? Que era uma madeira de cerne forte, muito dura, resistente, bicho não comia, né? Havia certos componentes químicos aqui que impediam do bicho atacar. É como a madeira de lei. Essa madeira não era tão valorizada, mas era de um valor extraordinário para os móveis do santuário e provinha de árvores que cresciam naquelas situações das mais adversas ali no deserto e locais próximos. Evidentemente, o apóstolo Paulo caracterizou todo o sistema como um ministério de morte, desde lá no Sinai até a cruz de Cristo. Era um sistema inerte, havia muita morte de animal, não é? Judeus e gentios, todos devemos encontrar vida em Cristo Jesus, pois somente nele, Cristo, há salvação. Atos capítulo 4, verso 12. Cristo foi, sem dúvida, o Salvador de Israel ao longo dos tempos do Antigo Testamento, como ele é agora. Não há salvação sem Cristo. O fracasso da nação judaica em ver Cristo nos símbolos do sistema cerimonial e a crença nele caracteriza toda a história hebraica do Sinai até Cristo, como temos falado nesses 2 vídeos. Assim, a expressão ministério da morte caracteriza adequadamente todo o período do sistema judaico, embora, é claro, houvesse muitas exceções notáveis. Muitos judeus creram em Cristo, o aceitaram como seu Salvador, o Messias, não é? O antitipo. Então, o tipo encontrou o antitipo, o temporal encontrou o eterno, o visível alcançou o invisível. Aquilo que era transitório agora encontra a eternidade. A cegueira de Israel finalmente o induziu a rejeitar Jesus como o Messias e crucificar o seu Redentor. Paulo declara que com a chegada da maior glória revelada em Cristo e o consequente desvanecimento da glória refletida do sistema simbólico, não poderia haver mais desculpa para permanecer sob tal sistema. Os judeus ficaram apegados àquele sistema e rejeitaram a Cristo. Mas a glória revelada em Cristo era muito maior, muito superior do que todos aqueles símbolos. A vinda de Cristo e a plenitude do Espírito Santo de Deus proveu amplamente um ministério que poderia transmitir vida. Louvado seja Deus por isso. O ministério do Espírito, o ministério de salvação que dá vida, é designado como, primeiro, o ministério da reconciliação, que nos reconcilia com Deus. 2 Coríntios 4, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Isto é, um ministério pelo qual os homens são reconciliados com Deus. Segundo, o ministério do Espírito. Terceiro, o ministério da palavra. Quarto, o ministério de justificação. Isto é, um ministério pelo qual os homens podem aprender a tornar-se justos. Louvado seja Deus por isso. Só em Cristo nós podemos ter tudo isso. O tema vai do menor para o maior. Esta passagem apresenta uma série de contrastes. A letra e o espírito. A glória que se desvanece e a glória que permanece. Condenação e justificação. Moisés e Cristo. Em cada caso, o segundo termo é infinitamente superior ao primeiro, conforme Hebreus 3, de 1 a 6.
O ministério da condenação ou o ministério da morte contrasta com o ministério da justificação, sendo que este supera em glória o ministério da condenação, na mesma proporção em que o sangue de Jesus supera o dos touros e bodes. Não dá para comparar, não é? Era um símbolo, era algo assim muito provisório para mostrar a grandiosidade do sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 13, como meio de expiar o pecado. Entre os dois há uma diferença infinita. Portanto, o ministério da morte tem a ver com todo o período do sistema judaico, do Sinai até a cruz. Nesse tempo, os 10 mandamentos apenas apontavam os pecados, e esses, se não expiados pelos sacrifícios de animais, símbolos de Cristo, geravam morte. No entanto, os 10 mandamentos nunca passaram e jamais passarão por serem expressão do caráter de Deus, que é amor. Essa é a lei da liberdade. Se você anda de acordo com esta lei, lavado pelo sangue de Cristo, com o poder que vem de Deus e de Cristo, então você está livre. Você não vai ser preso, não vai ser esmurrado, nem nada disso, não é? Mas lavado pelo sangue de Jesus, porque a lei em si não tem poder para salvar. Quem nos salva é Cristo. E é por isso que em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz que aqui está a paciência dos santos. E quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A Santa Lei mostra os nossos pecados, mas não nos liberta deles. Quando vamos a Cristo e buscamos o seu perdão, o recebemos e a vida eterna. Conforme Cristo disse em Mateus 5, 17 e 18, a lei e os profetas nunca foram anulados. O fato de um presidente da República hoje ter que cumprir a Constituição não significa que o próximo diz, não, o passado já cumpriu, eu agora vou transgredir, vou arrebentar, não é? Isso não é possível. A lei e os profetas nunca foram anulados. O que foi cumprido foi o sistema cerimonial, os sacrifícios, ao Cristo dar a sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar. Concluindo, a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Deus seja louvado. Engrandecido o seu nome. E que você e eu possamos estar lavados pelo sangue de Jesus. E com o poder que vem de Cristo e de Deus, nós andemos em novidade de vida, obedientes aos santos mandamentos, que não nos salvam. Quem nos salva é Cristo. Mas uma vez salvo em Cristo, andamos como ele andou, obedientes aos mandamentos de Deus. Como ele mesmo disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus tem um Deus. Ele disse isso antes da cruz, disse na cruz, disse quando ressuscitou também. Não é? Então, Cristo era e é obediente ao seu Deus e Pai. E da mesma forma, eu e você também devemos ser. Amém? Aleluia. Mande esse vídeo para todos os seus contatos. Vamos evangelizar com ele. Vamos falar a verdade da palavra de Deus através desse vídeo. Um forte abraço.